Pois é, seu cérebro não está do seu lado, né? E se você deixar ele solto aí fazendo o que ele quer, ele pode acabar te deixando pobre. E antes da gente prosseguir com o nosso assunto, já sabe, se inscreve no canal, ativa as notificações e não deixa de fazer seu comentário aqui quando terminar de assistir o vídeo. Mas vamos lá. Existe uma área do conhecimento relativamente nova chamada economia comportamental. A gente pode dizer assim que é uma espécie de área cinza que fica entre a psicologia e a economia. E isso porque até umas poucas décadas aí se acreditava que os agentes econômicos eram racionais, né? Que as pessoas tomavam suas decisões econômicas, seja de consumo, de investimento, de produção, ou seja lá o que for, de uma forma racional, com o objetivo de obter o máximo retorno, ou usando o jargão corretamente, a máxima utilidade para si próprio, né? Só que esse conceito foi caindo por terra, porque começou a ficar óbvio, né, e observável para uma série de pessoas que as decisões econômicas das pessoas são tudo menos racionais. Então essa observação da irracionalidade nas decisões levou ao surgimento desse campo do conhecimento chamado economia comportamental, que se tornou muito importante, alguns chamam de finanças comportamentais, e ele se tornou um campo tão relevante que pelo menos até o momento aqui, 2 prêmios Nobel de Economia já saíram para estudiosos desses assuntos, né, de economia comportamental. E aí eu queria contar uma curiosidade a meu respeito, né, uma coisa minha, que além de eu ser um professor, instrutor, dê o nome que você quiser, de finanças e economia, eu também dou aulas e treinamentos e workshops, etc., de pensamento crítico, né, que é o uso de lógica aplicada e tomada de decisões. E por que eu acabei indo também para esse assunto, né? Primeiro por interesse pessoal, naturalmente, né? A capacidade, o raciocínio, os modelos de raciocínio sempre me fascinaram muito. Mas eu fui levado a isso também até pelo meu interesse e pela minha atuação na área de finanças. Porque ao estudar finanças, ao ser um estudioso de finanças, eu acabei sendo levado para o lado da economia comportamental ou finanças comportamentais, que também, por sua vez, me levou para o lado do raciocínio, do pensamento crítico, da lógica e outras coisas do gênero. Enfim, eu acabei virando um estudioso do erro. No fim das contas, eu acho que a gente pode definir a minha atividade profissional como alguém que estuda o erro das pessoas, os erros de decisão e as consequências desses erros, né? Por isso que eu falo tanto sobre gerenciamento de riscos e outras coisas do gênero. E os erros, né, os erros que a gente comete nos nossos processos decisórios, a gente pode dizer que eles têm 2 origens principais. Uma origem é aquilo que se chama de vieses cognitivos, tá? Então, vieses cognitivos é o nome que a gente dá genericamente para atalhos que a gente tem, quer dizer, é uma forma assim da gente pensar mais rápido, poupando energia, né, tomando decisões rapidamente sem ter que pensar muito. E isso é uma coisa que vem do nosso cérebro, tá? Vem daquela gororoba gelatinosa que você tem dentro da cabeça. Então, o viés cognitivo é hardware, tá? É orgânico, né? Se a gente conseguisse botar todas as nossas estruturas, nossos circuitos neurais ali num super microscópio, a gente iria ver aquilo lá. Quer dizer, o nosso cérebro é programado para ter vieses cognitivos. Isso é o nosso mecanismo de poupar energia, né? Então, todo mundo tem viés cognitivo. Até a pessoa mais racional do mundo tem viés cognitivo, né? A outra fonte de erro são aquilo que a gente pode chamar de falácias, né? As falácias lógicas. Uma falácia é um erro de raciocínio. Então, quando a gente comete uma falácia, é porque a gente pensa errado. A gente pensa de forma ilógica, né, e sai uma bobagem ali, tá? Então, falácia é raciocínio, falácia não é cérebro, né? Falácia é um erro de pensamento.
Então a gente pode dizer que falácia está muito mais associada à mente, né, a raciocínio, do que a cérebro, cognição, que é o caso do viés cognitivo. Inclusive, né, é até interessante fazer essa distinção entre cérebro e mente. Muitas pessoas tratam como se fosse a mesma coisa, né? Então, de novo, cérebro é o hardware, é o órgão dentro da nossa cabeça. Mente é a função, né? Então a gente pode dizer assim que cérebro está para a mente como o olho está para a visão. Mas, né, é um detalhe, mas o fato é que os erros de decisão, eles têm essas duas principais origens, são os vieses cognitivos e as falácias. Viés cognitivo é a área de interesse da economia comportamental, da psicologia, das neurociências, né? As falácias são mais, né, a área de interesse, talvez da filosofia, um pouco da matemática, né, e outras coisas do gênero. A gente estuda muito as falácias em pensamento crítico, né, a aplicação da lógica informal nas decisões do dia a dia. Tá? Mas a parte de economia comportamental acaba olhando muito para os vieses cognitivos, porque, de novo, como o viés cognitivo é uma coisa cognitiva, né, o nome já sugere, cognitivo está associado ao cérebro, né, a gente não tem como evitar. Então, não existe, eu posso, por exemplo, te dar todos os treinamentos de lógica, de pensamento crítico, de tomada de decisão, todos os modelos de raciocínio do mundo, você pode praticar isso o resto da sua vida, você nunca vai conseguir se livrar completamente dos seus vieses, porque, de novo, os vieses estão ali, fazem parte, né, estão impressos nos nossos circuitos neurais. Então, se você é uma pessoa extremamente racional, você pode até perceber que você está caindo num viés cognitivo e aí você faz uma correção de rota, mas não tem como eliminar, né? Quer dizer, vieses cognitivos é um brinde que a gente tem simplesmente por sermos seres humanos, né? E aí, né, entrando já então um pouco mais aí na parte de economia comportamental, os estudiosos da área já identificaram inúmeros vieses cognitivos. Eu poderia ficar horas e horas aqui, dias contínuos fazendo vídeo falando sobre todos os vieses que já foram identificados. Mas eu quero falar sobre alguns, né, talvez os dois principais que deram a fama à economia comportamental e que são vieses que podem sim te deixar pobre, né? Afinal de contas, por que o título do vídeo é esse, né? Não é à toa, tá? De fato, se a gente não cuidar, né? Se a gente não observar nossos próprios vieses, se a gente não questionar nossas próprias decisões, se a gente não ficar vigilante dos nossos próprios processos mentais e cerebrais, a gente pode tomar decisões que vão contra nós, contra os nossos interesses. Então vamos lá, né? Talvez o mais famoso dos vieses cognitivos aí identificados pela turma da economia comportamental é aquilo que se chama a teoria da perspectiva, tá? Então a teoria da perspectiva foi... a tese por trás foi desenvolvida por um psicólogo muito famoso chamado Daniel Kahneman, né, um psicólogo de origem israelense, que eventualmente ganhou o Prêmio Nobel de Economia com essa ideia, com a teoria da perspectiva. Ele é autor, inclusive, de um livro muito famoso chamado Rápido e Devagar, que eu acho um livro obrigatório para quem se interessa por investimentos e para quem se interessa por tomada de decisão. Mas, enfim, a teoria da perspectiva, ela diz, de uma forma, né, tentando explicar em poucas palavras, ela diz que nós, seres humanos, por conta de um viés, né, as nossas perdas, né, sempre que a gente perde alguma coisa, essas perdas, elas têm uma intensidade emocional maior do que ganhos da mesma magnitude. Então a gente pode dizer assim, que perder R$1.000 dói mais, né, em termos de intensidade emocional do que o prazer que a gente tem de ganhar R$1.000. Às vezes a gente até prefere não ganhar, mas a gente não quer perder de jeito nenhum, porque a perda dói muito, né? Isso tem a ver com um monte de coisa no mundo das finanças, dos investimentos, como, por exemplo, a definição de perfis de investidor, né? Um sujeito que não tolera a perda de jeito nenhum, que a dor é muito intensa, ele já se define como um cara altamente conservador. Ele não pode, né, se expor a perdas porque ele fica mentalmente transtornado, mesmo sabendo que no longo prazo ele pode ter ganhos maiores do que as perdas que ele vai ter.
mas a intensidade da perda é muito grande, mesmo considerando ganhos futuros, né? E da teoria da perspectiva se derivou uma outra coisa, né, quer dizer, um outro viés identificado, chamado de efeito de exposição. O efeito de exposição é uma consequência da teoria da perspectiva, e que ele diz mais ou menos o seguinte, que por conta desse desconforto que a gente tem com as perdas, quando a gente faz um investimento, por exemplo, a gente compra uma ação, a gente compra aí qualquer coisa dessas aí, um ativo financeiro qualquer, quando ele se valoriza um pouco, a gente já vende ele rapidamente, né? E isso a gente vê por aí quando vocês veem, por exemplo, nos fóruns, nos grupinhos aí de investidores, que vem um cara e fala assim, ó, lucro bom é lucro no bolso, né? Quer dizer que o sujeito foi lá, já vendeu, já realizou o lucro. Ele faz isso rapidamente, antes que caia de novo, antes que ele tenha uma nova perda ali, né? Porque aí dói demais. Imagina você compra um ativo que ele se valoriza 20% e aí ele cai 10%. O seu ganho líquido ainda é positivo, né? Porque você ganhou 20, né? E ali ele caiu 10 reais, vamos dizer assim. Você ainda está com lucro líquido, mas, né, a gente não quer de jeito nenhum passar por aquilo, porque é uma sensação de perda muito grande, ainda que aquele ganho que a gente teve não foi um ganho real, realizado em momento algum, ele foi um ganho só no papel, né? Então por isso que investidores muitas vezes vão lá e já vendem logo antes que caia mais, né? Porque aí ele sente como se fosse uma perda. Por outro lado, né, quando o investidor ele compra um ativo financeiro e ao invés dele se valorizar, ele desvaloriza, ele faz exatamente o contrário, né? Ele não vende, ele segura, porque se ele vender, ele vai estar realizando a perda, e aí a dor é enorme, né? Então quando a gente vê também de novo aí nos grupinhos e nos fóruns, etc., aquele pessoal falando assim, eu comprei, agora vai ficar para o longo prazo, né? Agora o que era day trade vai virar buy and hold, esse tipo de coisa, né? Quer dizer, o sujeito que ele fala esse tipo de coisa, ele fez uma determinada análise, a análise se revelou errada, né? Ao invés dele realizar a perda dele rapidamente e tentar partir para uma nova operação, ele se segura naquela ali para não ter que reconhecer a perda. E nessa brincadeira ele pode acabar tendo uma perda muito, muito maior, né? Quer dizer, então é aquela coisa assim, o sujeito quando ele tem um lucro pequenininho, ele vende rápido, e quando ele tem uma perda grande, ele segura e ele fica ali e vira o investidor torcedor, né? Que fica ali, vamos esperar, né, esperar isso aqui valorizar de novo, aquela coisa toda, né? Então ele acaba cometendo aquilo que no mercado financeiro, perdoe-me agora nesse momento que eu vou ter que usar um pouco do meu francês, né? Mas no mercado financeiro, às vezes a gente chama esse comportamento de comer como passarinho e cagar como elefante, né? Então, quando o sujeito tem um ganho, ele tem um ganho pequenininho e ele tem uma perda muito grande. E é incrivelmente grande a quantidade de investidores que cai vítima deste viés. É um comportamento automático, né? Se nós não tomarmos consciência da situação e não ativamente fizermos alguma coisa ali para mudar isso, do tipo se policiar e falar assim, olha, eu sei que isso é um viés, eu sei que eu estou programado para fazer isso, mas eu vou ficar firme, eu vou me segurar, não vou vender rápido, né? Ou se isso der perda, eu vou, pelo contrário, vou vender rápido, vou acionar meu stop loss, etc e tal, né? De tal forma que eu consiga ter grandes ganhos e pequenas perdas, né? Se a gente não tomar a iniciativa de fazer isso, a gente vai no piloto automático. E o piloto automático vai nos levar sempre a ter pequenos ganhos e grandes perdas, tá? Nós somos naturalmente programados para isso. E isso é o que acaba acontecendo com uma série de investidores. Então, por isso que é importante para um investidor de sucesso entender essas questões da economia comportamental, entender a diferença entre mente e cérebro, né? Até para entender qual é a origem dos erros. Tem erros que vêm do cérebro, vieses, tem erros que vêm do raciocínio, né? Quer dizer, quando é erro do raciocínio, a gente aprende a raciocinar melhor, a gente para de cometer aquele erro. Agora, o viés cognitivo a gente não consegue parar, a gente só consegue
policiar, tá? Então a gente tem que prestar atenção, a gente tem que criar regras de gerenciamento de risco, de carteira, né, de diversificação, para que a gente não caia vítima dos nossos próprios vieses, porque no mundo dos investimentos, lamentavelmente, o nosso cérebro, né, acaba sendo muitas vezes o nosso pior inimigo e pode eventualmente te levar para a pobreza. Então é isso aí e a gente se vê num próximo vídeo.